tudo calmo na igreja, não tem confusão, não tem problema sério, não tem discussão. Os irmãos estão vivendo em união, está todo mundo alegre na congregação. Mas quando o pastor nota alguma coisa, e então usa o cajado que está na sua mão, é aí que a coisa pega. Porque quando o pastor bate, meu irmão, o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. Eles te acham intocável porque tem o disco grandão, mas aqui nessa igreja o pastor não passa a mão, porque quando o crente erra, o pastor desce o cajado, e aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. Na igreja ele é o tal, sua família é santa, não se pode nem falar porque o bode se levanta querendo a sua carta e sai berrando que aqui não vai ficar. O pastor é inteligente, não está se preocupando, ele sabe muito bem que quem é bode sai berrando, é um grande conhecedor. Desceu o cajado e o bode se manifestou. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. 10h03. A partir de agora, estaremos transmitindo uma pregação da Palavra de Deus. Todos os dias, às 10 horas da manhã, você ouve aqui mensagem que edifica a sua vida, do coração de Deus para o seu coração. As portas estão abertas, vou buscar o meu povo. Para perto de mim, onde a alegria não tem fim. Glória a Deus! Aleluia! Cumprimento a igreja com a grande e poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz, dá um glória. Amém. Pega a tua Bíblia no livro de São Mateus 28, versículo 19, diz aqui: portanto, ide e ensinai todas as coisas que vos ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Fala assim: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Irmãos, apesar de que eu pego essa palavra quase sempre que eu vou falar sobre batismo, mas eu quero falar de algo diferente. Eu achei interessante ler essa parte, porque tem pessoas que estão em pecado. Mas pastor, como assim? Eu quero falar sobre o ID. Quando Deus ele dá uma ordem para seu servo e ele não executa, chama-se pecado. Porque Deus deu uma ordem direta, é ou não é? Quando Deus manifestou e disse para mim: saia desse ministério, vai acabar a doutrina e você vai fundar um ministério que vai continuar essa doutrina. Então quer dizer, Deus ele me deu uma ordem.
Ele disse assim: se fosse o irmão Tonho, faz um bolo de cenoura para o meu servo Eduardo. Isso é um quê? Uma ordem. Um exemplo aqui. Então Deus, quando Ele dá uma ordem, o que a gente faz? Sim, Senhor, eis-me aqui. Quando Maria foi comunicada que ela ia trazer à terra a Jesus, que Ele ia se fazer carne, ela disse o quê? Eis-me aqui. Quer dizer, estou pronto, o Senhor falou, eu vou fazer. Então, quando Jesus ele esteve na terra e fez milagres, sinais e prodígios, e Ele foi morto e também ressuscitou, depois que Ele ressuscitou, a Bíblia diz que Ele instruiu os discípulos, reunia os discípulos e instruía, depois de morto ressuscitado no corpo de glória. Então Ele foi dando as instruções, e Ele disse isso aqui: ide, ensinai tudo o que eu vos ensinei, ide e pregai a doutrina. Então Jesus ele me deu essa palavra hoje para saber se você, se nós estamos cumprindo a sua ordem, que é o ide. Ide, pregai o evangelho, fazei discípulos em meu nome. Será que estamos fazendo isso? Ide para a igreja para aprender a doutrina. Ide para ouvir a verdade. Tem gente que é uma preguiça moada. Meu Deus, se está quente não vou para a igreja, se está frio não vou para a igreja, se choveu não vou para a igreja. Eu disse e eu vou repetir, que às vezes a pessoa acha que eu vou ficar congregando aqui jejuando só em casa. Eu vou jejuar em casa. Não estou dizendo os irmãos que não tem igreja de doutrina, né? Fazer o quê? Esperar chegar lá. Mas quem tem igreja de doutrina perto da tua casa? Ele pensa assim: eu vou jejuar e orar. Esse é um sacrifício que eu vou fazer. Jejuar e orar aqui, vou ficar em casa, mas eu não vou para a igreja de doutrina mais não. Sendo que a Bíblia diz que o maior sacrifício é o culto racional. É vir para a igreja, irmãos. Tem irmãos e irmãs que tem anos que congregam lá e não tem igreja lá ainda. Piorou pela Covid, porque não tem mais. Quando isso vai chegar, a igreja vai chegar lá, né? Estão lá sofrendo. Tem pessoas que a igreja está pertinho da tua casa e ele não quer vir, ela não quer vir. Quando você passa mal, está com dor de estômago, está com dor de cabeça, aí você corre às vezes para o posto de saúde. A igreja é o pronto-socorro de Jesus. A pessoa está passando luta, eu estou passando a luta em casa, corre para Jesus. Pastor, eu estou quase ficando doido de tanto problema. Dobra o teu joelho e fala com Deus e conta para Ele o seu problema. Isso. Esse negócio de você não querer cumprir o ID, você está em pecado. O ID é pregar na igreja, o ID é pregar no trabalho, pregar na rua, é pregar o evangelho, pregar para o vizinho. Esse é o ID de Jesus. Porque Ele disse aqui, foi Ele que falou: ID, ensinai todas as coisas que eu vos ensinei. Tem uma parte da Bíblia que diz: fazer discípulos em meu nome, dependendo do contexto. Mas aqui diz: batizando ainda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que cumprir o ID é todo domingo encher o pandu na casa da sogra? Eu vou para o ID da casa da sogra, porque na casa da sogra a comida é boa. Aí o jejum do domingo para o crescimento da obra, isso foi uma revelação? Então isso foi uma ordem direta de Deus. Deus usou o nosso irmão Alejandro Alves para dizendo: pastor, Deus falou comigo para nós jejuar todo domingo em favor do crescimento da IPFD. Depois dessa revelação, a igreja cresceu o dobro. Pastor, mas todo domingo é uma ordem, a não ser que você esteja enfermo, é uma ordem. Ah, pastor, mas o domingo é o dia que eu quero... Você quer o quê? Desobedecer a Deus? Você quer isso? Então Deus deu uma ordem: meus servos vão jejuar no domingo em favor da IPFD para o crescimento mundial dela. Ah, mas eu não vou fazer. Ah, mas eu acho. Tem tanto eu acho. Tem gente que quer botando pingo nos i quando os outros falam em revelação, mas quando você é usado ou supostamente usado, a pessoa não acreditar, você já amaldiçoa.
Ah, não quero acreditar que Deus me falou. Mas tem gente que não acredita que os outros falam. Você acha que Satanás vai dar uma revelação para o povo de Deus jejuar? Será, irmão Elis? Ah, foi o inimigo que enganou o irmão. Esse negócio de jejuar todo domingo foi o capiroto. O que o diabo tem com isso, se é uma revelação para jejuar? Então tem que ser Deus. Então você tem que cumprir o ID de Deus. Se Deus revelou que o WhatsApp, o Facebook é do diabo, não é para cristão, e ponto final. Então Jesus está dando uma ordem: ide para minha casa aprender a doutrina, ide pregar o evangelho. Ah, eu vou fazer só mais ou menos, eu vou fazer por riba, vou fazer do meu jeito. Ué, será que pode fazer isso? Fazer do seu jeito, do jeito que você pensa, será que realmente vai agradar a Deus? O que eu conheço de Bíblia é que se Deus mandar você fazer um evangelismo no domingo, e você resolve evangelizar domingo, sábado, segunda-feira, você fez além do que Deus mandou, ele vai fazer o quê? Agradar muito mais. Porque o servo que só faz aquilo que o seu Senhor manda, ainda assim é inútil. Então nós temos que fazer muito mais. Nós temos que ir mais além. Então eu quero lhe perguntar: você está cumprindo o ID de Jesus? Você aqui, ouvinte, que está me ouvindo, ou a larga distância, será que no trabalho você prega, você fala de Jesus? Será que você está orando em favor das almas? Porque a Bíblia diz que a nossa oração é sem cessar. Constantes oração, constante jejum. É isso. Nós temos que estar sempre pronto. Soldado, quando está numa batalha, irmão, ele já dorme com o fuzil do lado, que é a Bíblia. Soldado, ele está pronto. Vocês lembram a história bíblica que conta que Deus ele escolhia pessoas para batalhar, para lutar? Nós vemos que Sansão, ele foi escolhido o libertador de Israel. Foi ou não foi? No fim ele extraviou um pouquinho, mas se consertou e cumpriu-se através dele. Ele matou ali os príncipes daquela imundície. Deus quer fazer de você um libertador. Deus quer que você pregue o evangelho, a doutrina que muitos não querem pregar. Tem pessoas que pregam a doutrina mais ou menos. Tem pessoas que fingem obedecer a doutrina. E tem pessoas que já falam logo que odeiam a sã doutrina. Tem de todo tipo. O crente genuíno, ele se preocupa com a sua própria salvação e a dos outros também. Ele está sempre se consertando todo dia na presença de Deus, pedindo a Deus um conserto. Nunca duvida da doutrina primitiva, verdadeira e santa. Glória a Deus, aleluia. Jesus, o próprio Deus, melhor dizendo, escolheu um grande rei, Saul, primeiro rei de Israel. Mas ele se corrompeu. Mas eu disse que Deus escolheu ele. Mas ele escolheu se corromper e desobedecer a Deus. Automaticamente, Deus, consultando o profundo escondido daquele coração, viu que não tinha mais volta. E levantou-se Davi, ungido como rei, agora no lugar dele. Tem gente que pensa assim: ah, mas Deus revelou que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Espera aí, Deus revelou. Mas se você ficar no pecado, Deus vai te usar? Tem gente que fica bravo, nervoso. Fulano chegou ontem e já está pregando, e eu estou aqui até hoje. É porque você não está na posição de soldado. Porque você é um rebelde, uma rebelde. Você vive pecando contra Deus, e o pior que muitos nem confessam mais, de tanta vergonha que fica. Ah, mas o fulano chegou, já está pregando para lá e para cá, já está vivendo da obra. É porque Deus levantou no teu lugar pela sua rebeldia. Assim como Davi
Foi levantado por Deus no lugar daquele a qual Deus escolheu, mas se corrompeu. Tem muitas pessoas que Deus está levantando outros no teu lugar, porque você não está fazendo o que Deus manda, não está cumprindo o ID, não está sendo um soldado libertador, que está correndo atrás das almas e libertando, pregoando contra o pecado. Há muitas pessoas que Deus vai colocar outro no teu lugar, e muitos que Deus já colocou. Pastor, mas se eu me consertar agora, Jesus me quer? Claro. Glória a Deus. Ele traça um novo projeto, um novo plano na tua vida. Ele quer te salvar. Aleluia. Será que a culpa é de Deus? Pastor, minha vida espiritual caiu. A culpa é de Deus? A culpa é da igreja? A culpa é do pastor? Não, pastor não, que isso? Irmão, a culpa é sua. Pastor, mas o senhor falou que tudo de ruim é o Satanás. Tudo bem, vamos culpar ele, mas você deu lugar a ele, porque a Bíblia diz: não des lugar ao diabo. Se você caiu, se você não se levanta, se o diabo te prendeu, é porque você deu ocasião a ele. Você abriu a porteirinha da tua vida e falou: eita, capiroto. Ou ele arrebentou e você ficou olhando e entrou para dentro da tua vida. Então você tem que fazer um conserto hoje. Você tem que cumprir o ID de Jesus. Mas será que se eu cumprir o ID de Jesus, eu vou pregar sobre Jesus, mas eu não vou me consertar? Não pode, pastor? Claro que não. Você tem que estar consertado com Deus, senão o diabo vai te envergonhar. Quando você vai para a guerra, você vai com tudo que é necessário, com todo tipo de coisa. E na presença de Deus nós temos que estar em total obediência. Estou pronto, estou obedecendo. Antes de Jesus mandar o ID, ele mandou primeiro se revestir, ou seja, buscar a Deus, consertar com Deus, buscar a presença de Deus, se encher do Espírito Santo e depois ID. Vai fazer discípulo, vai batizar nas águas correntes, vai apregoar essa doutrina. Quantos não têm cumprido o ID? Pastor, eu quero. Pastor, eu vou. A partir de hoje eu sou um novo homem, uma nova mulher na presença de Deus. Assim seja no nome de Jesus. Quem bate palma na galerinha. Uma certa feita um obreiro assim como diz aí, um cidadão, né, que ser obreiro, assim como o irmão diz aí. Chegou até o pastor e disse: pastor, eu desejo ser obreiro. Pastor, você acha que você está pronto? Estou pronto, já nasci pronto. Estava soberbo, né? Pela conversa eu já vi que o cara é inchado, né? Igual aquele sapo boi quando incha. Mamãe dizia: sai menino, dá um sapo para jogar leite em tu. Mas na verdade nunca jogou, né? Mas o bicho era inchado. E o pastor: você tem certeza que você está preparado para ser obreiro? Olha, o obreiro não pode fugir de demoniado. O obreiro tem que organizar bem a palavra. O obreiro tem que estar bem composto, tem que estar na doutrina, tem que estar cheio do Espírito Santo. Eu falo em línguas. Então tá bom, de hoje em diante, irmão, convidado para ser obreiro. Não vai fazer aqui um ministério de oração. E começou a orar. A oração do irmão era assim: orava um pouquinho, orava para a igreja. Se a igreja estava vendo que você estava orando. Meu Deus, orava para os irmãos. Todo inchado. Olha, irmãos, hoje eu jejuei até 3 horas da tarde. Aquela coisa, né? Doido para ser obreiro. Passou-se o tempo e ele disse assim: pastor. O pastor olhou para ele e disse: esse cara não está preparado para nada, não. Pastor, eu cumpri o ministério de oração. E agora o senhor vai me ungir a obreiro. Pastor, não, falta ainda um teste. Que o teste é esse, pastor? Vamos esperar em Jesus, calma. Um belo dia o pastor chegou na porta da igreja e já tinha um povo desesperado. Pastor, pois não. Tem um parente nosso endemoniado. E ele falou: o que vocês querem? Vai lá expulsar o demônio. Ele pensou: agora. Chamou o obreiro: pronto, pastor. Tem um cabo endemoniado ali, tu quer ir lá, mas eu estou pronto, eu vou acabar com esse demônio. Isso é fichinha para mim, pastor. Então vamos lá. Aí ele chegou na porta e falou: pronto.
Agora lá para frente é tu que vai. Ele falou, como assim, pastor? Uai, se você conseguir expulsar o demônio, você vai ser levantado obreiro. Ô glória, você não quer ser obreiro? Você não está pronto? Seu nome não é pronto? Você nasceu pronto? Ele tá bom, pastor, eu vou lá. Ele chegou na porta. Tem alguém aí? Ei, ou de casa, ou de dentro. Tem alguém aí? O demônio já respondeu, tem. Sou eu, Satanás. Eu acho que o cabo arrepiou os cabelos todos da cabeça. Isso porque queria cumprir o ID. É o diabo? Sou eu. Sai daí, capeta. Aí ele falou, entra pra dentro. O capeta disse, entra pra dentro. O primeiro que entrar eu vou meter minha faca e depois vou matar o meu cavalo. O caba saiu correndo, sumiu-se. Correu que o pastor disse, rapaz, tu vem cá, eu não quero ser obreiro mais não. Aí o pastor entrou lá e expulsou o demônio. Então tem pessoas que querem cumprir o ID. Eu vou, pastor, eu vou para a África com o irmão José. Eu vou. Chega lá, irmão. Primeiro saravá que faz, sai correndo. Porque não está preparado para cumprir o ID. Será que é o pastor que levanta? Não, tem que ser Deus. Tem que ser Jesus. Você tem que cumprir o ID. Mas para cumprir isso, você tem que estar preparado por Deus. Quem bate palmas e glorifica a Deus. Assim que é, irmãos. Você não vai fazer a obra de Deus na marra de qualquer jeito, não. Não adianta você dizer, o pastor Duarte trabalha só. Não é isso, irmão. A igreja tem que ter condições de manter você. E depois você tem que ter condição espiritual de ir. Eu fico em constante oração e jejum perguntando a Deus, Senhor, estou precisando, pastor fulano está me ligando, precisa de um obreiro lá, o pastor lá caiu, preciso mandar alguém para lá. Ô irmão, meu prazer é te comunicar que você está escolhido para ir, mas você está pronto? Será? Algumas coisas que têm destruído a igreja: fofoca, política, televisão, Facebook, WhatsApp, adultério, prostituição. E será que você está liberto dessas coisas? Será que você não vai ser envergonhado do tempo que Deus me levantou? Toda vez que me ligam, hoje eu não tenho muito tempo, mas que eu tinha tempo de ir na casa das pessoas expulsar o demônio, todas as vezes ele caiu de joelho porque Jesus estava comigo. Jesus me ungiu e preparou. Ele unge e prepara você também. Esses dias os irmãos lá de Pirajuri foram numa macumba lá. Vocês viram as fotos? Entraram lá. Deus fez uma grande obra lá e a pessoa se converteu. Isso não é para qualquer um não, igreja. Salvar a alma de um macumbeiro, fazer que ele se converta a Jesus, ser liberto realmente, ser usado por Deus para ser um libertador, para se cumprir-se o ID, não é qualquer um não, são pessoas realmente capacitadas, ungidas, preparadas, levantadas por Deus. Então eu quero que você pense na tua vida. Se você quer cumprir o ID, você tem que estar pronto. Não, pastor, eu não quero cumprir o ID, mas por favor, não culpe a igreja precisa de obreiros, principalmente de casais. Tem pessoas que querem culpar o ministério. O pastor não me ajuda, o pastor não me envia, o pastor não me levanta, o pastor não me convida para ser obreiro. Será que você está pronto? Culpa a si mesmo ou culpa você, o capiroto. De Deus não é culpado, e muito menos a igreja que precisa da tua ajuda. Irmãos, o evangelho é tão poderoso e importante que até os anjos queriam estar no seu lugar. Os anjos se candidataram a pregar o evangelho, mas esse privilégio foi dado a nós. A nós, irmãos. Tem pessoas que falam assim: vou passar uma profecia, vou passar uma revelação, vou fingir alguma coisa para eu crescer na minha vida ministerial. Crescendo no engano,
É sendo na mentira? Não dá, tem que ser Deus. Tem que ser Jesus na tua vida. Tem que ser Deus na sua causa. Cumpra-se o ID, mas cumpra também a obediência a Deus. As pessoas que saíram a pregoar e cumprindo o ID de Jesus, tiveram uma formação com o próprio Jesus, formou eles. Tiveram ali 3 anos com Jesus. E Jesus foi trabalhando. Jesus revelou a Pedro: você vai ser o meu pastor, o primeiro pastor. Mas mesmo depois da morte de Jesus, Pedro ainda não estava liberto. Demorou-se algum tempo para Pedro se converter às palavras de Jesus. Então está na igreja 30 anos, 40 anos, 5 anos, só vai dizer alguma coisa se você tiver convertido às palavras de Jesus. Aí sim, irmão, a experiência, aí sim a revelação, aí sim Jesus está te usando. É pessoas que batem no peito e dizem: eu tenho 15 anos de crente. Você olha assim: uai, irmão, mas você não converteu não? É bermudão, é roupa jeans, é cabelo cortado às irmãs, é irmãos que torce para futebol, que não está liberto de maneira nenhuma, que usa um cigarilho ainda. Meu Deus, eu tenho tantos anos de crente. Uma vez um cidadão, eu tinha 3 anos de crente, pregava a doutrina para cima e para baixo. Um cidadão rebelde disse: quem é tu? Porque eu tenho 15 anos, era um baiano. Eu tenho 15 anos de evangelho. Eu falei: esses 15 anos você vai guardar no lixo, é um rebeldão. Eu tenho só 3 anos. Vamos lá, você disse que sabe doutrina, vamos lá. Era um rebelde, acabou sem a família, hoje está sem a mulher, sem os filhos, sumiu-se aí, virou um drogado, porque a doutrina não é minha, ela é de Jesus. E eu sempre coloquei na minha cabeça: eu vou pregar, mas primeiro eu tenho que viver ela para eu pregar. E eu lhe pergunto, irmãos ouvintes que estão ouvindo essa palavra aqui ao vivo, a larga distância, você tem cumprido o ID de Jesus? Você tem falado de Jesus? Tem pessoas que abrem o canal no YouTube, só fala besteira, só ensina coisa errada. Tem pessoas que abrem um canal e ficam dando um ensinamento mentiroso. Não pode usar a cueca box, não pode usar isso e aquilo. Ela vai ficar, daqui um dia vai usar nada, viu, Montanha? Só baboseira, só mentira. Aí quando ninguém quer dar ouvido, eles colocam o nome de Deus. Deus me falou. Deus não falou nada, é mentira. Tudo mentira. É conversa fiada. Aí pega alguns inscritos, eu nem sei quantos inscritos eu tenho, não sei não. Depois eu vou olhar mais tarde. E eu quero que o canal cresça, mas eu quero que cresça ao ritmo de Jesus. Se diz uma pessoa, falou para mim assim: vai lá grava falando mal do ministério tal. Você não teve revelação do ministério isso aqui? Tive. Vai lá e fala que Deus te mostrou, assim, e coloca lá: recado da igreja tal. Eu falei: nunca que eu vou fazer isso. Isso é bobeira, irmão. Não adianta. Isso aí é uma coisa que o cristão não pode fazer, igreja. Isso não existe. Nós temos que pregar a doutrina a tempo e a fora de tempo, mas sempre no toque do jeito de Jesus, do Espírito Santo, não querendo subir, passando por riba de outro, não. Isso não existe. Amém? Cumpra-se o ID de Jesus. Quero pedir a todos vocês que estão me ouvindo que cumpram o ID de Jesus. Vamos pregar a doutrina, pregar a palavra, vamos atrás das almas, vamos evangelizar. 10h29